programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Projeto de lei número 2152/09, de autoria do vereador Marcos Medeiros, que dispõe sobre o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Uso de Drogas. Projeto de lei número 5610/10, de autoria do vereador Manuel do Pote, que dá a denominação da Rua Manuel Idalino Veloso. Projeto de lei número 5610/10, de autoria do vereador Manuel do Pote, que dá a denominação da Rua Ubá. Projeto de lei número 1527/09, de autoria do vereador Isaac Demani, que determina a obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de rodas com tamanho adequado para obesos mórbidos em todos os hospitais do município de Nova Friburgo. Veja agora na íntegra a sessão do dia 18 de novembro de 2010. Senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 28ª reunião da 4ª sessão ordinária. Antes de iniciarmos nosso trabalho, eu gostaria de convidar para compor conosco os nossos trabalhos, ocupar a vaga de vereador, o assento de vereador nesta casa, na saída do vereador Marcelo Verli, vereador licenciado para ocupar a Secretaria de Educação do município de Nova Friburgo, o vereador, ex-vereador, primeiro suplente da coligação PDT-PSDB, o meu amigo, vereador Nami Nassif. Pedi o vereador Reinaldo Rodrigues que receba nosso vereador Nami Nassif. Pois passar, portanto, nesse momento a palavra ao vereador Nami Nassif. Antes de mais nada, gostaria, vereador, em nome da mesa diretora desta casa, principalmente em meu nome particular, dar as boas-vindas a Vossa Excelência. Sinto-me muito feliz nesta noite. Nós que caminhamos a última legislatura juntos durante 4 anos, fizemos uma bonita amizade. Considero muito Vossa Excelência, respeito. Temos laços além da história política, familiares. Nossas famílias comungam entre si uma amizade, gozam desta amizade que nós criamos aqui dentro desse plenário, e para mim é um motivo de orgulho e de muita felicidade nesta noite trazer Vossa Excelência de volta a esta casa, dando posse como vereador neste mandato. Então, portanto, gostaria que Vossa Excelência soubesse da minha felicidade em recebê-lo nesta noite. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra, portanto, a Vossa Excelência, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, retorno a esta casa sabendo o dia que estou chegando, mas sem saber o dia que estarei saindo. Mas, apesar de ter ficado fora desta casa aqui,
de vereadores. Eu trabalhei muito por Nova Friburgo, trabalhei no silêncio. Não fui omisso, porque eu acho que eu tive 2.273 votos que me confiaram. E esses votos fizeram também que eu não abandonasse a vida pública. Trabalhei muito, consegui recursos para Nova Friburgo, consegui recursos para a construção de um muro de contenção da FAP, junto com o deputado Hugo Leal, consegui recursos para aquisição, com licença, pegar meu óculos aqui, aquisição de equipamentos para academia ao ar livre e reforma de campinho de futebol no Catachone, construção de uma pista de skate em Nova Friburgo, Feira da Bondade, conseguimos recursos para ser realizada a Feira da Bondade, infelizmente não pôde ser feito, inclusive seria feita a FEVEST, mas por os empresários não conseguirem arrecadar os recursos complementares, não foram feitas. Construção de quadras poliesportivas em vários cantos da cidade. Senhor presidente, conseguiu obter quase 4 mil milhões de reais nesse ano que estive fora dessa casa aqui. Eu sei que nesta casa deixei alguns amigos e também alguns que ficaram com um pouco de ranço de uma inimizade, mas que no futuro viram que se tornaram meus amigos também. Porque a política, eu sempre falo, ela é passageira. As amizades continuam. Eu cito aqui, quando eu cheguei nesta casa aqui, um dos maiores adversários meu da tribuna, combativo, era o vereador Cigano, o vereador Grimaldino Narciso e a vereadora Jamila. E, posteriormente, o vereador Alexandre Cruz. Todos quatro se tornaram grandes amigos meus. A gente convive no dia de hoje. Porque a política, a gente se divertir das ideias, não fazendo coisas pessoais. E peço aos vereadores, da mesma forma que eu saí desta casa, na vez passada, com todos os amigos, que eu queira sair aqui agora também. Os debates acalorados desta casa, que fiquem no plenário. Eu sei que eu sou um pouco explosivo às vezes, mas eu faço um ataque e, no mesmo momento, eu faço um elogio. Não levo nada de rancor para casa, porque o rancor não leva a nada. Então, senhores vereadores, eu quero agradecer às pessoas que votaram em mim, quero agradecer a todos que me confiaram aqui, me conduzir a esta casa, e foi o que eu disse, eu sei o dia que estou chegando, não sei o dia que estarei saindo. Mas podem ficar certos, serei leal aos meus ideais, aos meus princípios, entendeu? E serei leais também aos meus companheiros desta casa. Boa noite a todos e muito obrigado. Portanto, recomposta, né, a todas as cadeiras, as 12 cadeiras, pelos vereadores titulares de agora, nós precisamos passar a votação do cargo que ficou vago com a saída do vereador Marcelo Verli, que é o cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora. Gostaria de saber se existe alguma indicação. Pois não, vereador. Eu queria indicar o vereador Luciano Faria para compor a primeira presidência, que fosse colocado em votação o nome dele. Mas, pois não, vereador. Senhor presidente, tem apoio à indicação do vereador para a pessoa do vereador Luciano Faria. Mais alguma outra indicação? Presidente, Pois não, vereador Jorge. a bancada do PMDB acompanha a indicação do nobre vereador Luciano Faria. Senhor presidente, Pois não, vereador Reinaldo o Rodrigues. vereador do PPS também acompanha a indicação do vereador Anônimo Nassif. Pois não, vereador. Eu também apoio a indicação do nobre vereador Luciano Faria. Pois não, vereador, nós, de qualquer forma, nós vamos passar agora a votação propriamente dito, nós temos que fazer. Pois não, vereador. De mesma forma, também como líder do PDT, da mesma forma, nós apoiamos o nome de Luciano Faria. Pois não. Agora preciso saber se o vereador aceita, né, a indicação para que a gente passe a votação propriamente dito. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço a indicação e coloco meu nome à disposição. Pois não. Portanto, senhores vereadores, em votação, voto nominal, vereador Manuel Martins, contra ou a favor? A favor, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião. Desculpa, vereador. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. A favor.
Vereador Isaac Demani. Favorável, presidente. Vereador Jorge Carvalho. A favor, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador de São Flávio. Favorável com uma breve declaração de voto, senhor presidente. Pois não. Quero até parabenizar a chegada do vereador Nami Nassif, né? Parabenizar o vereador Nami Nassif, na verdade ele vem aqui para nos ensinar, porque já tem mais experiência do que, pelo menos eu, nesta casa. E também vai ser um prazer contar com o vereador Luciano Faria, amigo, companheiro ao nosso lado, nos trabalhos desta Casa Legislativa. Vereador, o presidente também vota a favor. Vereador Renato Abirrâmia. Cumprimentar o vereador Nami Nassif, para ver se ele aqui faz o que eu ensinei para ele. Portanto, eleito por unanimidade para ocupar a primeira vice-presidência da mesa diretora até o final do mês de dezembro de 2010, onde acaba esta legislatura, da atual composição da mesa diretora, o vereador Luciano Faria. Senhor presidente, eu queria pedir para se fosse incluído em pauta um voto de plano de restabelecimento ao prefeito licenciado, doutor Heraldo Bem de Mello. Pois não, vereador. Senhores vereadores, ainda temos os cargos dentro das comissões internas da Casa, que eram ocupados pelo vereador Marcelo Verli e que, com a sua saída, ficam vagos, e nós precisamos preencher esses cargos, na verdade, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. São esses os cargos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, gostaríamos de sugerir que o nome do vereador Nami Nassif fosse encaminhado a cada uma dessas comissões na exata posição que era ocupada pelo vereador Marcelo Verli, hoje secretário de Educação do município. Pois não. Mais alguma indicação? Os vereadores, portanto, que aprovam a indicação do vereador Nami Nassif nos lugares que era ocupado pelo vereador Marcelo Verli dentro das comissões internas da Casa, permaneçam como estão. Aprovado, portanto, vereador Nami Nassif, conduzido às vagas pelo vereador, ora deixados pelo vereador Marcelo Verli. Daremos início, portanto, à nossa sessão, à nossa leitura do nosso expediente. Eu solicito ao vereador de São Flávio, nosso primeiro secretário, que faça, por gentileza, a leitura do expediente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Expediente da reunião do dia 18 de novembro de 2010, projeto de emenda à lei orgânica do excelentíssimo vereador Luciano Faria, altera o inciso 2 do artigo 68 da lei orgânica do município de Nova Friburgo. Desculpe. Altera o inciso 7º do artigo 68 da lei orgânica do município de Nova Friburgo. Altera o caput e insere o inciso 5º no parágrafo único do artigo 107 da lei orgânica do município de Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, acrescenta o artigo 211 à lei orgânica do município, a lei orgânica municipal. Desculpa. Senhor presidente. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, acrescenta o artigo 211-A à lei orgânica municipal. Obrigado, vereador. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que recomenda a instalação nas áreas públicas destinadas ao lazer ou à recreação no município de Nova Friburgo, no mínimo um equipamento para lazer e recreação infantil, adaptado a crianças portadores de necessidades especiais e da outras providências. Só um minutinho, vereador. Pois não, vereador. Gostaria de dividir essa indicação com o vereador Isaac Demani, até por conta que sei que o vereador tem atuado bastante firme nesse propósito, inclusive conseguiu emendas aí para uma construção de um parquinho desse lá em Conselheiro Paulino, então eu já sei da sua luta, mas também é uma luta minha, inerente, mas eu divido com Vossa Excelência, com certeza. Senhor presidente, agora a luta ganhou mais força. Com certeza, vereador. Mas Vossa Excelência também está nesse mesmo caminho já há algum tempo, e eu gostaria que Vossa Excelência assinasse comigo essa indicação legislativa.
Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que crie o Carnaval fora de época, Frifolia. Solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal projeto de lei que dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança interna em todas as creches de educação infantil municipais e conveniadas com o município de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani e Luciano Faria. Solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei para a cessão definitiva de título de propriedade aos ocupantes da localidade do Manancial do Vino e da outras providências. Projeto de resolução legislativa do excelentíssimo vereador Manuel do Pote concede o título de destaque comunitário a Antônio Mauro Vitorino Zão. Concede título de destaque comunitário a Roberto José Fernandes. Projeto de lei do excelentíssimo vereador professor Pierre dispõe sobre a alteração do nome do logradouro público denominado Avenida Presidente Costa e Silva para Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, institui no município de Nova Friburgo a Semana do Combate à Cegueira e da outras providências. Regulamenta a execução de serviços de limpeza exterior nas fachadas e vidraças de edifícios no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Obriga os estabelecimentos do município de Nova Friburgo a fornecer revestimentos descartáveis para assento sanitário e da outras providências. Exige no município de Nova Friburgo dos vendedores de produtos potencialmente tóxicos, revendedores de produtos potencialmente tóxicos para animais, o cadastro de cliente no ato da operação de revenda e da outras providências. Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança interna em todas as creches particulares de educação infantil no município de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Luciano Faria, dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de prevenção a crimes praticados através da internet na rede municipal de educação. Solicita o vereador Reinaldo Rodrigues que leia as indicações. Indicações. Vereador Sérgio Xavier. Construção de ponto de ônibus coberto na rua Mário Antônio Turle, no sítio São Luís. Construção de ponto de ônibus coberto na rua Marechal Rondon, no Cônego. Construção de ponto de ônibus coberto no ponto final da linha que atende ao sítio São Luís. Indicações do vereador Renato Abirrâmia. Recuperação da calçada da rua Iselino Maduro, na Chácara do Paraíso. Recuperação da estrada de Macaé de Baixo, Lumiar. Recuperação de estrada de Macaé de Cima, Muri. Recapeamento da Avenida Conselheiro Júlio Zarpo, em Olaria. Indicações do vereador Cláudio Damião. Colocação de uma camada de asfalto na rua Arminda Gripe Fuli, no Amparo. Recuperação de bueiro da rua João Pedro Ferreira, Ponte da Saudade. Desratização da rua João Pedro Ferreira, na Ponte da Saudade. Recuperação da estrada do Alto do Catete. Indicações do vereador Marcos Medeiros. Limpeza e desentupimento de bueiro localizado na rua Farinha Filho, no centro. Limpeza e desentupimento de bueiro localizado na rua Galeano das Neves, no centro. Limpeza e desentupimento de bueiro localizado no bairro de São Geraldo. Limpeza das margens do rio Bengalas, em Conselheiro Paulino. Indicações do vereador Luciano Faria. Asfaltamento da rua Manuel Araújo Coutinho, Rio Grandina. Indicações do vereador Isaac Demani. Reparo nas calçadas em frente ao condomínio Bom Pastor, na Vila Amélia. Reforma e ampliação de posto de saúde em Vargem Alta. Desratização da rua do loteamento Jardilândia. Indicações do vereador Reinaldo Rodrigues. Recapeamento asfáltico da rua Horácio de Augusto Fuli, no Amparo. Revisão e reparo do calçamento da rua 10 de outubro, no Amparo. Votos de congratulações do vereador Sérgio Xavier, com a Luau TV pela passagem de seu primeiro aniversário. Com a senhora Ana Paula Correia Cordeiro pela passagem de seu aniversário. Do vereador Marcos Medeiros com o senhor Afonso Munerá pela passagem de seu aniversário. Do vereador Luciano Faria com o senhor Assis Melo da Conceição e outros pela passagem de seus aniversários. Com o Lumiar Futebol Clube pela conquista do título de campeão da categoria aspirante da Copa Rural de 2010.
com Estrela do Mar Futebol Clube pela conquista do título de campeão na categoria principal da Copa Rural 2010. Vereador Isaac Demani, com o policial militar Fabrício Breder Coutinho pelos serviços prestados ao 11º Batalhão. Vereador Edson Flávio Coelho, com a Igreja Católica Nossa Senhora da Aparecida pela passagem dos seus 3 anos. Com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pela inauguração de um novo templo em Olaria. Do vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Luiz Felipe Sinder Figueira e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar do vereador Cláudio Damião com os familiares do senhor Geraldo Victorino da Silva pelo seu falecimento. Moção especial de louvor do vereador Isaac Demani com a Luau TV. Requerimento do vereador Edson Flávio Coelho, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 2806/2009 para ser votado na reunião do dia 18/11/2010. Resposta a requerimento de informação do vereador Cláudio Damião. Resposta ao requerimento de informação número 150, com o Executivo Municipal requerendo informações sobre execução de emendas orçamentárias realizada pelo deputado do Partido dos Trabalhadores, já entregue ao gabinete do vereador. Requerimento de informações do vereador Isaac Demani com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da UPA de Nova Friburgo. Senhor presidente, está lido o expediente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de retirar o requerimento que eu fiz, pedindo o regime de urgência no projeto de lei 2806. Aí também, senhor presidente, fazer uma correção aqui, que o voto de congratulação que eu faço que foi lido aqui com 3 anos de aniversário da Igreja Católica, não é esse o voto. O voto que eu protocolei lá é pelo trabalho realizado pela Associação de Moradores do bairro Catarcione há 3 anos, na sede da igreja no Catarcione. Então, o voto de congratulação é com a Associação de Moradores. Senhor presidente, também pedir fazer a inclusão de um requerimento de informação com a Prefeitura Municipal acerca de recursos disponibilizados no orçamento ou não para custeio de obras de pavimentação de diversas ruas no bairro Nova Suíça. Também, senhor presidente, um voto de congratulação com o grupo afro-brasileiro Isum Oquê, em comemoração do Dia da Consciência Negra. E também, senhor presidente, gostaria que fosse lido também um ofício que recebi da empresa Águas de Nova Friburgo, que ela me informa data de início de colocação de água, por minha solicitação, no loteamento Santa Luzia, ali próximo à Nova Suíça, e por enquanto somente. Senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, eu gostaria que fosse incluído no expediente o requerimento que eu passei às mãos de Vossa Excelência, referente ao convite que eu recebi do deputado federal Neilton Mulim para estar numa reunião de trabalho em Brasília na próxima semana. Pois não. Vereador professor Pierre. Senhor presidente, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência. Na semana passada, na sessão última, nós aprovamos o requerimento de sessão de 30 minutos para as representações estudantis, de modo que assim que acabar esse momento, antes mesmo das votações, porque vieram do Rio de Janeiro, quer dizer, tem toda uma viagem, existem estudantes aqui que inclusive têm aula hoje ainda, e que pudesse ser já disponibilizado esses 30 minutos para que eles pudessem fazer o pronunciamento estudantil assim que acabasse esse momento de solicitação dos vereadores. Pois não, vereador. Vereador Cláudio Damião. Pela ordem, eu queria solicitar, senhor presidente, que pudesse ser examinado aqui pela CCJ e pudesse proferir o seu parecer prévio e incluído na ordem do dia o projeto que trata da homofobia. Quer dizer, nós temos vivido um momento aí em que as pessoas estão sendo agredidas em nossa cidade, atacadas com ácidos, e é um projeto simples, ele já foi à prefeitura, ele já tramita há mais de ano, tem parecer do prefeito, vai atender a um público e, inclusive, é um projeto da própria prefeitura. Eu queria requerer, senhor presidente, encarecidamente, que o projeto fosse colocado na ordem do dia para votação pela cópia, porque não há matéria que possa atrapalhar ou algo que dificulte o entendimento dos ilustres vereadores com relação ao tema, até porque já foi amplamente discutido, tem parecer da Procuradoria, tem aceite da Prefeitura, então eu faço aqui esse pedido. E queria só, senhor presidente, muito rapidamente, falar de um problema que
nós tomamos conhecimento hoje e que é importante dividir com a casa, que a Drive Sol de Nova Friburgo, que agora já está recebendo um outro nome, nós tivemos uma manifestação com a participação dos sindicatos, diversos sindicatos aqui da cidade, partidos políticos, e principalmente com sindicatos metalúrgicos. Estava lá também o professor Pierre, vereador professor Pierre, e uma comissão foi criada para conversar com a nova diretoria que se instalou na empresa, porque há um temor de que a empresa demita ou que feche e transfira as suas atividades para fora do Brasil ou até mesmo para fora do município. Então, eu estou fazendo aqui a explanação desse caso, porque é importante que haja uma união de forças de executivo, legislativo, no sentido de que essa empresa permaneça aqui e que os empregos também permaneçam em Nova Friburgo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Esse fato levantado pelo vereador Cláudio Mel, eu gostaria que a casa, não sei qual expediente legal que a casa tem, para enviar, não sei se pode ser aprovado por nós mesmos, à Comissão de Orçamento e Finanças, Orçamento e Finanças não, a Comissão de Indústria e Comércio para a Geração de Emprego e Renda, para que de uma forma oficial, esta comissão, através da sua presidência, a qual eu exerço, possa visitar os diretores da empresa e ouvi-los acerca do que o vereador trouxe. Eu acho importante que a Comissão de Indústria e Comércio para a Geração de Emprego e Renda faça isso, não só quando a gente tenta atrair algum investimento para a cidade, mas, ao mesmo tempo, quando nós ouvimos essa questão do temor da fuga do investimento. E na história de Nova Friburgo, pelo que eu entendo, não tem tido essa ação do Executivo ou até mesmo do Legislativo, procurar o empreendedor para saber os motivos pelos quais ele pensa em demitir e pensa em retirar o investimento do município. Então, gostaria que Vossa Excelência, dentro das possibilidades regimentais, pudesse nos enviar, através, com uma representatividade da Câmara, para conversar com aqueles empreendedores. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Reinaldo. Existe um projeto de minha autoria sobre conselho de cooperativa que está tramitando nessa casa e foi para a audiência do Executivo. Eu, até a última sessão, aguardei que o projeto retornasse. Mais uma vez, estou aqui aguardando e fazendo um apelo para que o projeto possa voltar a essa casa para ser votado. Caso contrário, na próxima sessão, vou requerer que seja votado com a cópia, porque eu já estou no aguardo há muito tempo, já solicitei por diversas vezes, o projeto não retornou e eu preciso que o projeto entre em votação. Então, fica aqui o meu protesto e na próxima sessão, caso o projeto não volte, eu gostaria de requerer que o projeto fosse votado com cópia. Então. Pois não. Senhores vereadores, portanto, nós temos aí... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Levei à prefeitura, entreguei na última terça-feira, a relação dos projetos que estão em audiência. Trabalho que a secretaria fez, somente do ano 2010. Ainda está fazendo levantamento do ano de 2009. Com relação ao projeto que o ilustre vereador Cláudio Damião solicita, o projeto está comigo, recebi do Executivo, vou dar o parecer, vou encaminhar aos demais membros. Existem já 2 pareceres, do vereador Luciano e do vereador Isaac Demani. E eu vou analisar o projeto, vou encaminhar ao vereador Reinaldo Rodrigues, posteriormente ao vereador Manuel Martins. Já falei isso com a representante do órgão que me procurou, conversamos educadamente, civilizadamente, portanto, está tudo acertado, não há necessidade nenhuma de ser votado no momento, até porque ainda temos que emitir os pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Reinaldo. Me comprometo, senhor presidente, assim que o projeto chegar à minha sala, em minhas mãos, de dar o parecer imediatamente, para que possa liberar o projeto. Senhores vereadores, portanto, vamos agora à solicitação do vereador professor Pierre. Foi votado na última sessão tempo de 30 minutos. Senhor presidente, eu posso até falar aqui, chamá-los, os estudantes que vieram. Fala então rapidamente, vereador. Sim, 3 minutos para Vossa Excelência fazer o encaminhamento e o convite, e logo após os 30 minutos para que eles façam uso da tribuna. Eu agradeço imensamente a Vossa Excelência, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de registrar, agradecer muito a presença de Flávia Calé, que é presidenta da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, também de Bruno Franco, diretor de Relações Institucionais,
de Juventude da UEE, e o Rodrigo Ribeiro, que é coordenador municipal de Juventude do Rio de Janeiro. Registrar, senhor presidente, que o presidente da UNE não pôde vir em virtude de compromisso da UNE imediato, emergencial, e esses estudantes vieram representando também. E a presença desses estudantes aqui, nessas representações institucionais, é de uma grande importância para todos nós. Nova Friburgo vem conquistando espaço universitário impressionante, senhor presidente. É já concebida uma cidade universitária, sobretudo agora após a aprovação da meia passagem por essa casa sancionada pelo prefeito. Hoje nós tivemos na prefeitura e a partir de 2011 nós teremos a meia passagem universitária. Será feita uma adequação, logicamente junto à empresa concessionária, para que seja feito, como vai ser implementado isso. E vai ser algo muito positivo para a cidade. E hoje eu tive a notícia também muito boa do Executivo Municipal da quase já garantida vinda da Universidade Federal Fluminense, além já do polo que aqui existe, mas a UF está a um passo de ocupar o prédio da antiga fábrica Ipu. Então, Nova Friburgo terá o acréscimo de uma universidade, sem contar também de unidades do Senai, específicas de formação. Então, nesse sentido, eu não posso deixar aqui de fazer o valor ao Poder Executivo nessas ações. Realmente, o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, desde que entrou, ele tem promovido uma série de modificações e de garantia de políticas públicas. E isso será um avanço imenso para o município, sem precedentes. E o Estatuto da Juventude é, inegavelmente, uma lei de vanguarda que já está reverberando no Estado e no país. As conquistas para a nossa juventude são imensas. E é apenas a primeira ação pró-juventude concreta que essa casa aprovou por unanimidade. E aqui eu tenho que fazer jus a todos os vereadores que apoiaram, que votaram e que, logicamente, proporcionaram essa ação. Isso já está reverberando na Secretaria Nacional de Juventude. Recebi hoje a informação do coordenador Rodrigo. Também em vários estados. Nova Friburgo está no rol das cidades com meia passagem universitária, que garante acessibilidade à educação, que garante já reforça o projeto do governo federal do Reúne, também do projeto que creio eu seja temporário do ProUni, até que se estenda às federais e estaduais para todos os estudantes, de modo que eles tenham essa acessibilidade à educação de nível superior. Então, Nova Friburgo hoje tem um passaporte para o acréscimo de cursos. A vinda de mais cursos da UF, inclusive do curso de medicina, que está, doutor Renato, a um passo de vir, com todas as instalações com apoio do governo federal. Será fundamental para os nossos estudantes, uma conquista para os nossos estudantes. E o apoio da UEE é algo importantíssimo. Hoje também na prefeitura foi praticamente garantido o congresso da UEE em Nova Friburgo no próximo ano. Um ganho, porque a União Estadual dos Estudantes vem trabalhando ardentemente pela melhoria da educação no nosso estado, visando também a melhoria da educação nacional, sobretudo com a questão do pré-sal, que nós recebemos das dádivas de Deus pela natureza. Então hoje é histórico esse debate, essa discussão, essa apresentação, de modo que nós, de modo marcante, decisivo, marquemos o desenvolvimento de políticas públicas de juventude em nossa sociedade, em nosso município. E vai se reverberar para os municípios vizinhos e demais. Então, senhor presidente, para não me alongar muito, eu quero hoje que os estudantes tenham a predileção da tribuna e que tragam as novidades e também o posicionamento dessa juventude tão importante sobre o Estatuto da Juventude, sobre as políticas de juventude e sobre a conquista da meia passagem universitária,
que novamente ratifica o agradecimento ao prefeito Emerval Barbosa Moreira Neto e já a garantia pelo Executivo hoje de no próximo ano, ela vai tomar todas as medidas para que a meia passagem universitária já seja implantada a partir do início do ano letivo do ano que vem. Então, senhor presidente, muito obrigado e passo a palavra novamente a Vossa Excelência, retorno a palavra. Posso convidar, senhor presidente? Então, gostaria de convidar aqui à frente Flávia Calé, Bruno Franco e Rodrigo Ribeiro, que possam se dirigir à tribuna no tempo de 30 minutos que tem para explanar as ideias. Vocês dividam o tempo entre vocês, naturalmente respeitando aquilo que foi aprovado por essa casa na última sessão. Muito obrigado à presença de todos vocês. Boa noite ao presidente da Câmara, vereador Sérgio Xavier, agradecer o espaço aberto, em especial ao vereador professor Pierre, e saudar os estudantes e toda a sociedade que está aqui presente no dia de hoje, que está acompanhando essa sessão da Câmara de Vereadores aqui de Friburgo. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente está aqui hoje, não só porque essa aqui é uma casa democrática, onde as grandes questões da cidade de Friburgo são debatidas, as grandes decisões são tomadas aqui, é aqui que a gente recebe todos os anseios e as necessidades do povo aqui de Nova Friburgo, e é muito importante para a gente estar utilizando essa tribuna para fazer uso da palavra hoje, e também uma satisfação pela pauta que nos trouxe aqui hoje, né? A gente saúda com muita satisfação essa decisão da Câmara dos Vereadores, uma decisão que foi tomada por unanimidade e que foi sancionada pelo prefeito Demerval, que é a aprovação do Estatuto de Juventude. O Rodrigo vai falar um pouco mais depois sobre a importância desse estatuto, mas é uma luta antiga da juventude brasileira o reconhecimento na Constituição, né? A gente não existia enquanto cidadão na Constituição e não existia também na legislação municipal e estadual. E essa discussão a respeito dos direitos da juventude são muito importantes nos dias atuais, porque nós somos a maioria da população brasileira. Nós não éramos há alguns anos atrás e não seremos daqui a 10, 20 anos. Então, o momento da juventude conseguir garantir conquistas é agora, né? Então, esse estatuto é de fundamental importância. E é importante, em especial, para os estudantes universitários, porque tem uma pauta nossa que foi aprovada dentro desse estatuto, que é a pauta da meia passagem para o estudante universitário. E é importante a gente conectar essa bandeira ao debate mais geral sobre a qualidade da educação e a necessidade da educação hoje ser acompanhada com mais atenção pela sociedade brasileira. O momento que o Brasil vive, que o estado do Rio de Janeiro vive e que, por consequência, a cidade de Nova Friburgo vivem, é muito especial. É um momento de grandes possibilidades de desenvolvimento econômico e social. Não é à toa, como foi citado aqui antes, o pré-sal, a maioria da riqueza do petróleo do pré-sal está localizado aqui na nossa costa do Rio de Janeiro. E essa riqueza não pode ser apropriada como foram outras riquezas do nosso país, como foi o pau-brasil, como foi o ciclo da mineração, como foi o ciclo do café. Quer dizer, que serviu para fazer o desenvolvimento, para fazer a Revolução Industrial na Inglaterra, para desenvolver os países europeus, e que pouca coisa, pouco retorno teve aqui no nosso país, para a sociedade brasileira. Então, o pré-sal, diferente dessas outras riquezas, precisa servir ao povo brasileiro. E é em cima dessa discussão que a gente precisa em cima dessa possibilidade de desenvolvimento que o pré-sal abre no Rio de Janeiro, é que a gente tem que debater a educação e a juventude. Hoje, a gente corre o risco de não ter engenheiros suficientes para poder explorar o pré-sal. A gente
tem o risco de um apagão de mão de obra no Brasil e no estado do Rio de Janeiro se a gente não conseguir formar mais e melhor a nossa juventude. Então, a Copa do Mundo não vai deixar um legado no Rio de Janeiro, as Olimpíadas não vão deixar um legado no Rio de Janeiro, se não tiver uma juventude que consiga conduzir esses processos para um processo de desenvolvimento, de distribuição de renda, de mais qualidade na educação, de mais qualidade na habitação aqui no nosso estado. E é nesse sentido que a meia passagem vem. A gente tem uma luta, a meia passagem ela vem no sentido de uma luta nossa da democratização do ensino superior. O ensino superior hoje ainda é muito elitizado, ainda é para um segmento muito específico da nossa sociedade, que vem se revertendo a partir de iniciativas como o ProUni, que democratizou o acesso à universidade privada, através do REUNE, que vem sendo um processo de expansão das universidades federais no Brasil inteiro, e aqui no Rio em especial, e a UF, a vinda da UF para Friburgo, é parte desse projeto de democratização do ensino superior, e essa discussão da democratização do ensino superior, ela tem que vir acompanhada da permanência. Esses estudantes hoje, de classe C, D e E, que estão ingressando, que estão tendo a possibilidade, às vezes, a primeira geração numa família, de ingressar no ensino superior, só vai conseguir se manter e só vai conseguir se formar com qualidade se tiver assistência estudantil. A discussão do poder público, mantendo esses estudantes de baixa renda nas universidades, hoje é fundamental para que a gente consiga garantir o desenvolvimento do nosso país, para que a gente consiga garantir que não aconteça um apagão de mão de obra e que o desenvolvimento no Rio de Janeiro e no Brasil se efetive. Então, foi uma grande decisão essa que a gente teve aqui na Câmara dos Vereadores. Eu queria chamar a sociedade e os estudantes aqui de Nova Friburgo a acompanhar a construção desse projeto. Hoje, na reunião que a gente teve com o Executivo, com a comissão delegada pelo prefeito, a gente tirou uma comissão de estudantes, onde tem um estudante de cada universidade, que vai acompanhar a tramitação desse projeto, que vai, não a tramitação, mas a regulamentação, o processo de discussão da implementação desse projeto. E é fundamental que a sociedade de de Nova Friburgo, possa ajudar a fortalecer essa luta, porque da aprovação até a implementação, existe um caminho a ser perseguido e a gente precisa perseguir esse caminho juntos. A gente precisa ter o acompanhamento de toda a sociedade de Friburgo. Eu quero aproveitar para dizer que dentro dessa regulamentação tem uma coisa que é muito cara e que a gente queria fazer aqui um pedido e um apelo a essa casa. O direito estudantil, a meia passagem, ela precisa vir, na nossa opinião, assim como acontece em todas as capitais, em todas as cidades que tenha esse direito, a gente precisa que seja vinculado à carteira de estudante. O direito da meia passagem precisa estar vinculado às entidades estudantis, porque isso é uma forma da gente garantir que a luta desses estudantes que estão aqui hoje seja lembrada por muitas gerações, porque é uma forma da gente garantir que esse direito, daqui a algum tempo, tenha uma relação com as entidades estudantis e que se ele for atacado, ou se tiver que ser defendido, ou que se tiver que ser ampliado, tenha referência das organizações estudantis. E isso é uma questão muito cara para a gente, e por isso que na regulamentação que será encaminhada pelo Executivo, a gente pede para que essa casa possa nos ajudar a aprovar o selo das entidades estudantis na carteira, para que a gente consiga identificar com essa luta dessas entidades históricas que estão há mais de 80 anos aí na luta por um país mais justo e democrático. Por fim, eu queria reforçar esse pedido que a gente fez hoje à Prefeitura de Friburgo. O Congresso da União Estadual dos Estudantes, a UER do Rio de Janeiro, a entidade que representa os estudantes universitários aqui no estado, foi reconstruída na década de 90 aqui na cidade de Friburgo. Aqui o vereador Marquinhos se recorda, aqui em Nova Friburgo se deu a reconstrução das entidades estudantis aqui no estado do Rio de Janeiro. E as portas para que o 16º Congresso da UER fossem aqui foram abertas hoje, e a gente gostaria que esse acolhimento se dê também
por toda a sociedade e por essa casa, porque a gente vai marcar, trazer o Congresso para aqui, é selar um histórico de luta, é selar com chave de ouro esse processo de luta que foi desencadeado na Câmara dos Vereadores aqui há 2 semanas com a aprovação do Estatuto de Juventude, e a gente quer muito contar com o apoio aqui de vocês. Então, a nossa saudação é também um agradecimento a essa casa pela aprovação da meia passagem do Estatuto da Juventude. A gente quer pedir, mais uma vez, um empenho para que a regulamentação que se dará por mensagem do Executivo possa ser aprovado nessa casa e que a gente possa, em março, já ter efetivado a meia passagem aqui na cidade de Friburgo. São quase 10 mil estudantes que serão beneficiados com esse projeto e muito mais, né? E as outras gerações de estudantes universitários que virão com a UF e que certamente, a partir da meia passagem, a gente pode consolidar um projeto, talvez, da cidade. Eu acho que deve ser um projeto de ser um polo importante universitário aqui no estado do Rio de Janeiro, que é uma vocação que tem se constituído aqui na cidade, que a gente deve levar a dar todas as consequências a essa vocação, que é conseguir construir um centro de pesquisa, construir um centro de produção da juventude de Nova Friburgo e da região, e que a gente possa fazer tudo isso a partir da concretização dessa luta da meia passagem, que não é uma luta só da UEE, é uma luta também hoje da sociedade de Nova Friburgo, e que a gente conta com o apoio dos vereadores aqui da casa. Então, a gente queria muito agradecer esse espaço e contar com o apoio de vocês para concretizar a meia passagem e receber o Congresso da UEE aqui em junho do ano que vem. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Senhor presidente, agora vai o Bruno Franco. Eu gostaria de registrar também aqui a presença dos representantes das instituições de nível superior por parte estudantil, do Gregor da Cândido Mendes, do Rafael Diniz Pi, que é vice-presidente do diretório da Estácio, também do Felipe Malhardi, que é presidente do diretório da Estácio de Sá, do Bruno Mesquita, que é presidente do diretório da UERJ, da Anne, que é presidente do diretório da Faculdade Santa Doroteia, do Diego, representando também o diretório da UF, e o Anderson, o diretório do Cefet. Então, a representação das instituições de nível superior em nossa cidade. Bruno. Muito obrigado, vereador. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da casa, em nome dele, todos os vereadores, e, em especial, aos jovens que representam 9 mil estudantes que estão aqui no plenário da casa. Isso, para a gente, é uma representação muito importante. São jovens que se deslocaram dos seus lares, das suas faculdades, para estarem aqui hoje acompanhando esse processo. Na reunião que nós tivemos hoje, que foi muito profícua na prefeitura, junto com os secretários, o senhor Joaquim e o senhor Davi, ao qual nos receberam muito bem, e a gente viu a boa vontade e a intenção da prefeitura em estar se alicerçando com a juventude para a construção de políticas públicas. Senhor presidente, eu queria deixar registrado nos anais aqui da casa uma simples sigla, na verdade 3 letrinhas, PPJ, Política Pública de Juventude. E é em nome dessa política pública de juventude que eu queria pedir uma salva de palmas ao cidadão friburguense pelo avanço progressista de ter votado o que não foi votado ainda na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o que não foi votado em Niterói, o que não foi votado em grandes municípios, certo? O município, vamos dizer, pequeno de Friburgo, pequeno no tamanho, mas grande na intenção, certo? De estar junto ao seu cidadão, formulando políticas, construindo um novo Brasil. E eu comecei a minha fala na reunião na prefeitura, citando Darcy Ribeiro, quando ele disse o seguinte: a gente tem que começar a construir o Brasil que a gente quer. Essa frase, para mim, foi emblemática nessa semana. Porque quando o PR me ligou e disse, olha, aprovamos, eu vou dizer para os senhores que eu não acreditei muito, porque a luta é grande. Não conseguimos em muitos municípios, ainda estamos em processo de diálogo em Caxias, estamos em processo de diálogo com várias casas, Niterói também, a gente está em processo de diálogo, e de repente o PR me liga, olha, em Friburgo aprovou.
a gente, enquanto estudante, enquanto movimento estudantil, a gente viu o brio dos vereadores dessa casa em se comprometer com a juventude. E aqui nós temos representantes de 9.000 pessoas. Essa casa hoje foi agraciada com a presença de 9.000 pessoas indiretamente. E essa lei que foi votada é o marco regulatório. A partir desse momento, o Poder Público Municipal de Nova Friburgo se coloca num outro patamar para discutir política pública de juventude. Política pública de juventude hoje, que pelo governo federal, e aí a gente pode falar desde o ponto cultural do Ministério da Cultura, tá? O Projovem Urbano do Ministério do Trabalho, na área de meio ambiente, a gente tem também a agricultura também juvenil também, na área do Ministério da Saúde, na área do Ministério da Educação. O governo federal hoje, tá, tem uma soma de recursos para projetos ligados à juventude que deve estar na casa de 1 bi, juntando desde a CEPIR, que tem as atividades com jovens negros quilombolas, até o Ministério da Educação, certo? Hoje, a Prefeitura de Friburgo, ela se coloca no outro patamar. Ela pode estar recolhendo, junto ao governo federal, esse quinhão que é gerado pelos impostos do jovem e do trabalhador friburguense. Então, Projovem Urbano pode ser ampliado, ponto cultural pode ser implementado, tá? A questão do jovem agrícola também pode ser trabalhada também hoje, tá? A gente tem a questão até do Ministério da Defesa também, que também tem verba para trabalhar com juventude. A promulgação dessa lei, ela para nós, enquanto universitários, ela vai na extensão, ela vai justamente na permanência do aluno, quando ele tem o alicerce para poder se deslocar para a sua universidade. Só que tem um detalhe, esse estatuto não fala só para o universitário, ele fala para o jovem de 15 a 29 anos. Qual é a faixa da população de Friburgo que está compreendida entre 15 e 29 anos? Se for como o Brasil, está entre cerca de 30%. Quantos cidadãos temos em Friburgo? Quantos projetos podem ser implementados pelo Poder Executivo a partir dessa lei, que teve uma aceitação e uma aprovação rápida, tanto da Prefeitura, quanto do empenho dos vereadores nisso? Eu queria deixar uma coisa importante aqui para os senhores vereadores. Foi um discurso do Darcy Ribeiro, na Sorbonne, que muitos dizem que foi o discurso do fracasso, quando o Darcy disse o seguinte: eu tentei alfabetizar o Brasil, não deixaram. Eu tentei tirar as crianças da rua, não deixaram. Eu tentei salvar os índios, não deixaram. Eu tentei fazer uma faculdade pública de qualidade séria, não deixaram. Tudo bem, eles ganharam, mas eu também nunca quis estar do lado de quem venceu. Então, senhores vereadores, plenário, a Casa de Friburgo, o município de Friburgo, hoje, com esse marco regulatório que foi criado aqui pelos vereadores, que está sendo aceito pelo Poder Executivo, está num patamar diferenciado de mais de 5.000 municípios no Brasil. E é em prol disso que eu faço um apelo, que não deixe essa peteca cair, porque não é só o meio passe. O meio passe é uma luta que vai ajudar 9.000 pessoas, só que tem mais 30.000 jovens que precisam ser contemplados pelo Projovem Urbano, pelo Ponto Cultural, são todos os outros projetos que vêm a reboque do Estatuto da Juventude, junto com o Conselho Municipal e tudo mais. Eu estou exultando de felicidade, eu por mim abraçava todos os vereadores, porque a Flávia é uma combatente nossa de juventude, ela sabe quanto chá de cadeira a gente toma na antessala de deputado, como é que é para falar com o vereador na Câmara do Rio de Janeiro, certo? E de repente o nosso nobre companheiro Pierre liga: olha, aqui a gente aprovou. Para nós uma surpresa total, mas torna o município de Friburgo, certo, acima de 5.000 municípios no Brasil. Isso é um marco que os representantes federais de Friburgo, no próximo pronunciamento no Congresso Nacional, tem que falar, tem que ser citado isso aqui, que o município de Friburgo aprovou um Estatuto da Juventude, coisa
que boas câmaras, com muito mais recursos, não aprovaram. E eu queria dizer o seguinte para os senhores: nem tudo a gente vai conseguir fazer, mas o mais importante é, nunca devemos ficar do lado daqueles que não querem o progresso da sociedade brasileira. Eu queria convidar o meu colega, o Rodrigo Ribeiro, que é o coordenador de juventude do município do Rio de Janeiro. A gente carinhosamente apelida ele de secretário municipal de juventude, tá? O prefeito Eduardo Paes o liberou dos seus afazeres para estar aqui, confraternizando com os vereadores e com o povo de Friburgo esse avanço. Cansativo, né? Bom, boa noite à Câmara Municipal de Friburgo, boa noite a todos os vereadores, em nome do presidente da casa, uma boa noite também para o Pierre, que tivemos hoje mais cedo no Executivo Municipal, na Prefeitura, né? Agradecer também o convite da Flávia Calé, presidente da nossa querida União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, e do Bruno Franco, para acompanhar os representantes estudantis até que é a cidade de Nova Friburgo, né? Eu sei, bom, eu não gosto de me denominar como coordenador municipal de juventude, mas estou, nesse momento, a convite do prefeito Eduardo Paes, mas antes de ter sido coordenador municipal de juventude, né, da cidade do Rio de Janeiro, eu fui também dirigente da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, então, às vezes, eu prefiro ser apresentado como ex-diretor da UE do que como o coordenador municipal de juventude do Rio de Janeiro, mas que nós procuramos honrar muito a nossa cidade, em outras cidades, pelo Brasil, pelo mundo, em nome da juventude, na qual o Rio de Janeiro hoje é uma referência no nosso país de políticas públicas de juventude e na luta por essa causa. Bom, primeiro, né, eu aceitei vir a Friburgo também para essa questão de falar na Câmara. Eu fui pego de surpresa agora há pouco, mas de estar numa reunião com o secretariado, né, do Executivo Municipal, primeiro para parabenizar a iniciativa de ter aprovado o Estatuto Municipal de Juventude em Nova Friburgo, primeiro porque não é uma coisa pequena, pode parecer apenas do ponto de vista simbólico, a cidade de Nova Friburgo reconheceu um novo sujeito de direitos na cidade de Nova Friburgo, que é o jovem, no qual o atual município não reconhecia, mas esse não é um problema de Nova Friburgo, mas é um problema de mais de 5.000 cidades no Brasil, é um problema do governo federal, que também não conseguiu aprovar ainda o Estatuto Nacional de Juventude dentro do Congresso, é um problema do governo estadual, que ainda não conseguiu aprovar o Estatuto Estadual de Juventude dentro da Alerj, é um problema da prefeitura da qual eu faço parte, represento, que ainda não conseguiu também aprovar o Estatuto Municipal de Juventude da cidade do Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista de perspectiva de avanço nas políticas públicas de juventude, né, Friburgo hoje se referencia, do ponto de vista nacional, por aprovar o Estatuto Municipal de Juventude. Eu hoje de manhã, quando antes de vir, eu liguei para Brasília, conversei com o presidente do Conselho Nacional de Juventude, o Danilo, que também é secretário adjunto nacional de juventude, que trabalha junto com o Dulce, né, e ele falou que vai tentar publicar no site, né, da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Estatuto Municipal de Juventude de Nova Friburgo, e que vai construir uma moção agradecendo à Prefeitura Municipal e também à Câmara Legislativa de Nova Friburgo por ter avançado no que diz respeito à jurisdição e a reconhecer um novo sujeito em Nova Friburgo, que é o jovem. Bom, isso aqui, né, esse estatuto, ele é uma solução para o município, mas também pode ser um problema para o poder público, né? Mas já explico, né? Uma solução é por reconhecer que existe um segmento, que é o de 15 a 29 anos, que é um critério da ONU, da Organização das Nações Unidas, foi aprovado esse critério pela ONU, né, há cerca de 3, 4 anos, que o jovem ele é o segmento de 15 a 29 anos. Foi adotado pelo Brasil, o presidente Lula sancionou isso no dia 12 de agosto desse ano, que foi chamado de PEC da Juventude, que é o Programa de Emenda Constitucional. O Brasil, com seus mais de 500 anos de história, só nesse ano incluiu na Constituição de 88, um novo sujeito de direitos, que era o jovem. Não existia esse termo na Constituição
brasileira. Existia crianças e adolescentes, idosos, mas não existiu jovem. Definiu na Constituição brasileira que esse segmento é de 15 a 29 anos. Né? Foi permeado, né, também a questão dos direitos dentro da Constituição brasileira dos jovens. E por que é importante reconhecer esse segmento de 15 a 29 anos? Primeiro porque, nos dados, tanto do IBGE quanto do IPEA, de todos os grandes institutos do Brasil, o segmento que está mais em ação dentro da sociedade é esse segmento de 15 a 29 anos. Hoje, o Brasil tem 193 milhões de habitantes. 52 milhões são jovens, de 15 a 29 anos. De 15 a 29 anos, são os mais vitimizados pela violência dolosa, por acidente de trânsito, que está exposto a questões das drogas. Né? De 15 a 29 anos, é o segmento que está mais presente dentro das universidades, do ensino fundamental, do ensino médio. De 15 a 29 anos é onde que tem o menor nível salarial no mercado de trabalho. De 15 a 29 anos é onde que estão os grandes segmentos que representam os movimentos sociais do Brasil e que tentam dialogar com o poder público. E de 15 a 29 anos é o que nós chamamos hoje, dentro das esferas de governo, do bônus demográfico do país. Né? Nós estamos no momento da história do Brasil onde que a expectativa de vida, a qualidade de vida está aumentando, há um desenvolvimento econômico muito grande no nosso país e essa geração de jovens tende a diminuir pelo decréscimo da taxa de natalidade, né, e decréscimo também da taxa de mortalidade, está aumentando a expectativa de vida no Brasil. Essa juventude no Brasil ela vai diminuir, nunca mais teremos a quantidade de jovens na história do Brasil que nós temos hoje. Né? Não tínhamos no passado e não teremos no futuro. Se os governos, de fato, têm intenção de investir na geração que vai futuramente dirigir o desenvolvimento social e econômico que o Brasil está vivendo, no qual vamos virar a 5ª potência econômica mundial em 2016, hoje somos a 8ª, é importante investir na geração atual. Investir na geração atual, numa primeira instância, é garantir as bases jurídicas dentro dos poderes legislativos e executivos, tanto na cidade, quanto no governo, quanto também no governo federal. O Estatuto da Juventude, que a Câmara aprova, permeia essa base jurídica. A partir daqui, se define qual é o diagnóstico da juventude de Nova Friburgo, quais são as perspectivas que essa geração precisa daqui futuramente e quais são os caminhos para que haja um desenvolvimento, né, social e econômico aliado a essa geração, né, que vai envelhecer. Né, e que Friburgo precisa de desenvolver essa geração também para continuar dirigindo essa sociedade. Nós já temos a base jurídica, foi aprovado. A grande questão agora é que isso aqui não pode ficar apenas no ponto de vista simbólico, mas também no ponto de vista prático, de execução. Né? Do ponto de vista prático de execução, é importante que setorialize as políticas que estão dentro do Estatuto e colocar em prática. Por exemplo, há uma questão fundamental hoje, que a segunda causa da evasão educacional do ensino superior hoje no estado do Rio de Janeiro é a falta do dinheiro com transporte, é a falta de assistência estudantil. Hoje, a falta do dinheiro com transporte só perde para as altas mensalidades das universidades privadas. No segundo critério, a maior taxa de evasão é a falta de acesso à universidade, a falta com transporte. No Estatuto de Juventude, na questão do transporte, prevê a criação da meia passagem para o estudante universitário no município de Friburgo. Isso não é ônus nenhum para o empresário, porque também pode prever no marco regulatório dentro da Câmara Municipal ser subsidiado tanto por poder público ou por outras funções, ou de isenção de imposto pelas entidades filantrópicas, que são as empresas de ônibus. Né? Foi feito assim em Petrópolis, foi feito assim em Volta Redonda, é feito assim em São Paulo, em Vitória, em Salvador, em tantos lugares. É importante também construirmos essa vontade política. Né? No que diz respeito à democracia e participação do jovem enquanto ator social, enquanto na construção e sendo agente da sua própria história, aqui em Nova Friburgo, o Estatuto prevê a criação do Conselho Municipal de Juventude, que é de fundamental importância, porque a criação dos conselhos é o governo fazendo parte dos conselhos, né, tanto do Executivo quanto do Legislativo e da sociedade civil. A sociedade civil e o governo sentam na mesma mesa para dialogar suas demandas. Né. Isso, do ponto de vista governamental, do poder público, não há ônus nenhum.
né? Porque o poder público ele é legitimado quando a sociedade civil ajuda a construir as políticas públicas para a evolução e para o seu próprio desenvolvimento. Então, isso é ajudar o poder público, é nos ajudar, é ajudar o governo. Então, seria importante também encaminhar o projeto de lei, como aqui já prevê o Estatuto da criação do Conselho Municipal de Juventude. De outras diretrizes, né, mais gerais, o Estatuto também é muito avançado. Mas o que é mais importante é que esse tipo de ação, de garantir no aspecto jurídico, no aspecto legal, esse sujeito, né, do desenvolvimento social da cidade de Nova Friburgo, é também chamá-lo para a construção. Política pública, de fato, ela só é efetivada quando o seu ator, que é atingido, participa do seu processo de construção. Então, aqui, em nome da Coordenadoria Municipal de Juventude do Rio de Janeiro, um agradecimento também, nós somos ligados ao gabinete do prefeito, à nossa coordenadoria, um agradecimento do Executivo Municipal do Rio de Janeiro, da nossa capital, pela aprovação do Estatuto Municipal de Juventude e que também nos referencia, e nós vamos tirar isso enquanto exemplo para que a nossa Comissão Parlamentar de Juventude na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro também avance nesse sentido, também pretendemos jogar para a LERJ, para a Assembleia Legislativa, e eu queria citar, né, talvez as pessoas não saibam, mas isso aqui foi tão simbólico, porque esse ano a ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou Ano Internacional da Juventude. Né? Foi declarado no dia 11 de agosto de 2010 e vai até 2011. Há 25 anos a ONU não declarava Ano Internacional da Juventude. Então, vamos também colocar isso também, né, para a Secretaria Nacional de Juventude em Brasília, para que entre também, né, na comunicação dos dispositivos legais também das Nações Unidas, na parte da Agência de Juventude. Então, aqui é mais um agradecimento, um apelo, né, viemos aqui do Rio de Janeiro, não porque o que nos divide são as nossas fronteiras, mas o que nos une é a nossa causa, a nossa luta de emancipação, de igualdade, de cidadania da nossa sociedade, né, do avanço e do progresso. Bom, então, desejar boa noite para todo mundo, até porque a gente tem que voltar. Só para uma questão, nós trouxe aqui, em nome da Secretaria de Juventude do Rio de Janeiro também, um material que é o mais avançado de política pública, de juventude, de política social de juventude que tem no Brasil. Nós já deixamos com a Prefeitura Municipal hoje pela tarde, vamos deixar aqui nas mãos do presidente da Casa e também uma parte com o autor do projeto, vereador Pierre, que seja de uso, de bom fruto aqui na Câmara Municipal e que nós estamos à disposição aí para o que precisarem, para qualquer esclarecimento, ou se quiserem convidar apenas para passar o inverno em Friburgo também, tá tudo bem. Bom, brincadeiras à parte, gente, nós precisamos de descer para o Rio. Muito obrigado. Boa noite. Já vai para a votação? Não, ele não tem, ainda está aberto ainda. Está fechado os microfones. Senhores vereadores, vamos retornando aos nossos trabalhos. Agradecemos aí a presença dos nossos ilustres visitantes, convidados pelo vereador professor Pierre, que vieram a esta casa. A gente agradece aí a colaboração e tenham sempre aí desta casa as portas abertas, principalmente quando a luta for em prol da juventude do nosso país, principalmente aqui da cidade de Nova Friburgo. Senhor presidente, como o senhor deve ter percebido, os demais vereadores, a exaltação foi para casa. Quem sai ganhando é Nova Friburgo, por uma ação da casa. É um reconhecimento da casa. É coletivo. Eles frisaram muito bem isso, e essa foi também uma das razões de eles virem aqui para também agradecer coletivamente a essa Casa Legislativa. De Vossa Excelência deve ter percebido o tamanho do passo que nós demos enquanto vanguarda
Então, eu gostaria aqui de, mais uma vez, agradecer a todos os vereadores pela aprovação por unanimidade desse projeto. E uma curiosidade, a primeira vez que ele foi aprovado nessa casa foi um dia após a aprovação da PEC da Juventude. Isso também é simbólico. E ao Executivo Municipal, aos secretários envolvidos, mas em especial ao prefeito Dermeval Barbosa Moreira Neto, pela sanção e pelo esforço agora para a implementação, já no ano de 2011, que vai acontecer. Então, fica aqui, senhor presidente, a minha saudação, o meu agradecimento e o agradecimento à Flávia, o meu agradecimento ao Bruno, o meu agradecimento ao nosso querido Rodrigo. Então, muito obrigado, senhor presidente, e aos vereadores pela cessão desse espaço. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcos Medeiros, rapidamente, por favor. E reportando a fala da presidente da UER, eu viabilizei, quando era presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Engenharia da Universidade Católica de Petrópolis, o Congresso da União Estadual de Estudantes em Nova Friburgo, para que se fizesse a refundação naquele momento. E, ato a posteriori, eu viabilizei junto com, na época, o vice-prefeito Gilberto Salarini, para que trouxesse a Faculdade de Direito para Friburgo, que era uma grande reivindicação da época. Fiz movimento estudantil com Lindbergh Farias, com Fernando Guzmão, Orlando Silva, que é ministro dos esportes, e quando eu vejo os estudantes tendo espaço na nossa Câmara Municipal de Nova Friburgo, fico deveras envaidecido, porque eu sou um produto do movimento estudantil e fico feliz em ver os avanços e as conquistas que esse grupo de pessoas que são tão importantes em nossa sociedade consegue avançando. Então, parabéns à Câmara Municipal de Nova Friburgo. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final emitiu os pareceres em todos os projetos relativos a destaque comunitário, estando todos eles prontos para votação, se Vossa Excelência assim entender, pode incluir na ordem do dia da sessão de hoje. Já estão todos entregues à Secretaria. Pois não, vereador. Senhores vereadores. Pela ordem, presidente, vai fazer a votação. Agora, eu gostaria de pedir a inclusão da leitura, requerimento. Eu gostaria de requerer a leitura de carta aberta da esposa do doutor Heródoto Bento de Mello, que foi publicado no jornal A Voz da Serra de hoje, um assunto de grande interesse para a sociedade friburguense, uma carta curta. Gostaria de solicitar que fosse incluído para a leitura. Senhores vereadores, submeto ao plenário as inclusões feitas em plenário. Os vereadores que aprovam as inclusões permaneçam como estão. Aprovadas. Em discussão, os votos de congratulações. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu quero reforçar o voto de congratulação que eu faço aqui na hora da redação pela Secretaria. Talvez haja tido um ato falho, aconteceu um ato falho. Requeiro, dentro das normas regimentais, que seja consignado voto de congratulação com o senhor Nilson Azevedo, presidente da Associação de Moradores do bairro Catarcione, que montou um consultório comunitário na Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida e comemora 3 anos. Inclusive, quero até parabenizar o vereador Renata Birramer, que faz um atendimento médico de saúde naquela comunidade. E parabenizar também aquela comunidade ali por esse atendimento que a Associação de Moradores implantou, que tem sido muito importante para a comunidade. Então, gostaria de me congratular com ele. Também, senhor presidente, me congratular com a 5ª Igreja Assembleia de Deus, que inaugurou um templo ali na Via Expressa em Olaria, dando atenção para aquela população de Olaria em diversas áreas, não somente na área espiritual, mas na área social também, e isso é importante para a nossa comunidade. Não. Pois não, vereador. Gostaria de salientar o voto de congratulações que faço com o prefeito Afonso Munerá, da nossa cidade vizinha de Bom Jardim. Tive a oportunidade de trabalhar junto com ele na Assembleia Legislativa, quando ele era chefe de gabinete do deputado Paulo Melo, assessorava o deputado José Távora. Ali ele já demonstrava toda a sua capacidade em função de trabalhar no Executivo, e hoje ele consegue trazer vários empregos, consegue ser praticamente uma unanimidade no município vizinho de Bom Jardim. Então, é um político que, na década que vivemos,
Óbvio, todos nós aqui temos as nossas qualidades, mas devemos ressaltar porque ele vem desempenhando um serviço que tem servido de exemplo para o Estado e para o país na função de prefeito. Então, baseado e tendo como premissa essas qualidades do nosso amigo prefeito da cidade vizinha, Afonso Munerá, gostaria de deixar registrado o voto de congratulações pela passagem de seu aniversário, até porque ele tem casa também aqui em Friburgo e assiste à TV Câmara. Pelosi, presidente. Pois não, vereador. Eu fiz um voto de congratulação com o Grupo Afro-Brasileiro e Sum-O-Quê pelas comemorações do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Senhor presidente, só para destacar um assunto importante para esta casa, o Dia da Consciência Negra ele é celebrado no dia 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre as inserções do negro na sociedade brasileira. A semana dentro da qual esse dia está inserido recebe o nome de Semana da Consciência Negra, que é a semana que nós estaremos vivenciando todo o Brasil. A data foi escolhida por coincidir também com a morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Então, senhor presidente, solicito a esta casa que nós aprovemos essa data e que também possamos, como sociedade civil organizada, como poder legislativo e também solicitar ao Poder Executivo que a próxima semana tenha, além de algumas ações planejadas, mas que nós possamos estar discutindo os problemas, lembrando, vamos participar de alguns eventos aqui no município também, fui convidado a participar de um evento no município de Petrópolis, em se tratando das comemorações do Dia da Consciência Negra, senhor presidente. Portanto, eu faço esse voto de congratulação com um grupo representativo, que é o Grupo Afro-Brasileiro e Sum-O-Quê, e parabenizo a todos os cidadãos negros e não negros, toda a população, por essa semana tão importante para o nosso Brasil e também para todo mundo. Vereador Jorge Carvalho. Solicito ao nobre vereador Marcos Medeiros autorização para acompanhá-lo no voto que faz com o ilustre prefeito da cidade vizinha de Bom Jardim, Afonso Munerá, meu amigo de longa data, meu ex-aluno, prefeito vitorioso, uma grande liderança na nossa região e, se Vossa Excelência permitir, ficarei muito satisfeito em acompanhá-lo. Permissão concedida, vereador. Pelosi, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de acompanhar o vereador Marcos Medeiros, porque o vereador Marcos Medeiros é muito atento, né? E nesse momento que nós estamos vivenciando no município de Nova Friburgo, por não ter o ICMS para novos investimentos reduzido para 2%, por não termos uma política industrial, uma política desenvolvimentista correta no município de Nova Friburgo, mas, diferentemente de tudo isso, nós temos na nossa vizinha Bom Jardim, o município que conseguiu a redução do ICMS para 2%, e nós ainda continuamos nessa luta e espero que o governador possa sancionar a lei que está lá, fazendo essa redução para novos investimentos. Está na mão do governador. E eu quero parabenizar o vereador Marcos Medeiros, então, pelo voto de congratulação. Permissão concedida, e só para poder avançar um pouco em vossa fala, não tão somente essa questão dos 2% de incentivo fiscal, mas principalmente aumentar o repasse do ICMS para o município de Nova Friburgo, porque isso aumentaria muito a quantidade de recursos no orçamento municipal. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, só trazer aí um esclarecimento e até talvez uma informação ao vereador Edson Fraga. Em agosto desse ano, iniciei uma luta juntamente com o deputado estadual Edson Bertassi, juntamente no objetivo de trazer a redução do ICMS para Nova Friburgo, e já foi apresentado um projeto de lei nesse sentido, vereador Edson Flávio. Nós estamos lutando para trazer redução do imposto, desse incentivo fiscal para a nossa cidade, e temos a certeza que nessa luta, iniciada por mim, com o apoio do deputado Edson Bertassi, também do deputado Ney Botelho, nós vamos conseguir trazer esse benefício para a nossa cidade. Pois não, vereador Luciano Fazer um Faria. destaque aqui nos dois votos que eu faço com o Lumiar, mas antes disso, presidente, até para aproveitar a oportunidade, agradecer os vereadores, né, que votaram em mim para cumprir esse final de mandato, né, como primeiro vice-presidente. Fico muito feliz em estar presente à mesa diretora nesse meu primeiro mandato, né, sem ter completado aí 2 anos de mandato, então fico feliz pela confiança, e os vereadores podem ter certeza que vão honrar esse compromisso que vocês me deram hoje.
Destacar o voto que eu faço com o Lumiar Futebol Clube, pela conquista na categoria aspirante da Copa Rural 2010, e com Estrela do Mar Futebol Clube pela conquista na categoria principal. A final foi no último domingo agora, no campo do Estrela, lá em São Pedro da Serra. Uma presença muito grande dos moradores e visitantes, né, turistas que estavam lá em São Pedro no domingo. Parece que tiveram quase 1.000 pessoas assistindo as duas finais. Queria enaltecer não só o campeão do aspirante e do principal, mas os outros clubes que participaram, porque são abnegados do esporte. Infelizmente não houve um apoio necessário esse ano da Secretaria de Esporte. Até aqui parabenizar aqui o secretário de Esporte, que pelo menos contribuiu com a premiação nos jogos finais, mas a gente torce aí que o ano que vem que a Secretaria contribui também com a arbitragem, que é o que onera bastante esses clubes, que leva aí o lazer ao domingo, né, no meio rural. Então fica aqui o destaque para o Estrela, para o Lumiar e para os clubes que participaram da Copa Rural. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, após as considerações de vossas excelências, em votação os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, voto de pronto restabelecimento. Senhor presidente. Pois não, vereador. Fez um voto de pronto restabelecimento o doutor Albente de Mello. Nesse final de semana houve um comentário maléfico na cidade. Eu acho que é um ser humano, as pessoas têm que respeitar seus familiares. Então eu faço esse voto, que é o que eu acho que todos nós queremos isso por ele e por Nova Friburgo. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votos de pesar. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção especial de louvor. Em discussão. Presidente. Pois não, vereador. Fiz essa moção especial de louvor com a Luau TV, que está aí há um ano, completou agora no dia 11 de novembro, um ano de existência, trazendo uma programação inteligente, informativa, de responsabilidade, um jornalismo muito bom, e é mais uma TV contribuindo aí para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, levando informação à nossa população. Então, gostaria de homenageá-la com essa moção especial de louvor nesse seu primeiro ano. Uma parte, vereador. Com certeza, vereador Marco Medeiros. Lembrando aqui, vereador, que a secretaria acabou de me informar, na verdade, que esse voto está entrando no expediente ainda. Então, sim, seria votado. Foi uma falha aqui do presidente, não será votado nesta noite. Né? Eu peço aí desculpa aos senhores. Requerimentos. De autoria do vereador de São Flávio, requerimento de leitura do ofício que o vereador recebeu da Águas de Nova Friburgo. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. É só para aprovar, né? Ou para ler? Está em discussão e vai aprovar para ler. É o requerimento, então, autoexplicativo para a leitura de um ofício que recebi da Água de Nova Friburgo, informando a implantação de serviço de água no loteamento Santa Luzia, na região do bairro Nova Suíça. Os vereadores que aprovam a leitura, permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito ao vereador autor que faça a leitura, por favor. Câmara Municipal de Nova Friburgo, Águas de Nova Friburgo, 6 de outubro de 2010. Câmara Municipal de Nova Friburgo, vimos o senhor vereador Edson Flávio, Rua Farinha Filho, 50, Nova Friburgo Centro. Prezado senhor, referente ao gabinete, ofício do gabinete 0113/2010. Prezado senhor, Águas de Nova Friburgo Limitada, em resposta ao ofício supracitada, vem por seu representante infraassinado esclarecer o que segue. As obras para implantação da rede de distribuição de água no loteamento Parque Santa Luzia foram orçadas em R$ 64.723,31 e estão previstas em nosso cronograma de obras para execução em dezembro de 2010. Sobre a questão do sistema de esgotamento sanitário do loteamento Arco-Íris, temos a esclarecer que estamos cumprindo o cronograma de obras previsto no 4º termo aditivo entre esta concessionária e o poder concedente, conforme cronograma abaixo, 2009/2010, etiolaria, capacidade 120 litros, segundo, se eu não me engano, se é essa a palavra, 2010/2011, ET Centro, capacidade 180, 2011, ET Ponte da Saudade, capacidade 10
litros por segundo. 2010-2011, ET Cônigo, capacidade 40 litros por segundo. 2012, ET Córrego Dantas, capacidade 22 litros por segundo. 2012, ET Conselheiro Paulino, capacidade 100 litros por segundo. A partir de 2013, serão construídas ETs nos distritos e nas demais áreas não contempladas. Sob a solicitação da moradora citada, quanto à cobrança da taxa de esgoto, é necessário que a cliente entre em contato com a concessionária através do 0800. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para externar nossa estima e elevada consideração. Atenciosamente, engenheiro Cristiano Esteve Portugal, superintendente da empresa Águas Nova Friburgo. Senhor presidente, esse ofício foi um ofício que eu expedi, uma vez que diversas comunidades têm nos solicitado a implantação do serviço de água, e essa comunidade, então, nós estivemos ali com o antigo engenheiro superintendente, doutor Alexandre Bianchini, visitou a comunidade, uma reunião que tivemos, e a comunidade, então, solicitou. E enviei o ofício agora respondido, com a empresa se comprometendo em fazer essa implantação em dezembro de 2010. Senhor presidente, eu tomo a liberdade de enviar uma cópia dessa para o vereador Isaac Demani, que é o presidente da Comissão dos Direitos da Defesa do Consumidor, né, e também um ofício desse, também uma cópia para o vereador Reinaldo Rodrigues, que é o presidente da Comissão de Obras, Obras e Serviços Públicos do município, para que nos ajude, através da comissão, a fiscalizar o cumprimento do ofício que eu recebi, então, da empresa Águas Nova Friburgo. Pelote, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de salientar a presença na assistência do Deucleni e do Chiquinho Francisco Marques, dois grandes apresentadores de TV em nossa sociedade, e ambos têm bastante prestígio e, quando deslocam e vêm acompanhar de perto o nosso trabalho, com certeza fica claro